animais eram companheiros de Adão. Gente, nós temos uma cachorrinha aqui da família, né, compartilhada. É companheira, é tremendo, mas não tem o papel da auxiliadora, viu, Helenice? Não é a metade, não é a costela. Então, precisamos ter os animais, cuidar dos bichinhos, mas cada um tem o seu papel. E esse papel especial que teve a mulher foi fenomenal. É interessante que a palavra auxiliadora, ela é ajudadora, assistente, é alguém especial, aonde ela pode complementar ou simplesmente apreciar, pontuar de forma positiva algo que foi feito. E eu creio que todo ser humano gosta de perceber isso, de que nós podemos sim ter alguém que fale, olha, parabéns, mas também alguém que fala, olha, presta atenção, esse é o caminho. E né, a gente às vezes encontra até isso no amigo, mas a auxiliadora, o projeto do Senhor era perfeito, não tinha como dar errado. A ideia do Senhor era que esse casal, com mente perfeita, criasse ali uma referência para todo o universo de como poderia ser a vida a dois. Bom, gente, nós vamos passar para o domingo aqui, onde está recuperando o que foi perdido, né? E aí, assim, começa mesmo a comparação do jardim com uma escola, né? A primeira escola de todas, né? Ela começa aqui e percorre toda a lição, essa comparação da escola com o jardim, o que vai abordar principalmente aqui nessa lição é a questão de perder o paraíso, né? O que vocês acharam de interessante aqui? Olha só. Interessante, pastor, que eles já tinham tido a aula. Não foi uma... Sabe aquela prova surpresa que o professor chega e... Não foi prova surpresa. Eles tiveram a aula, eles tiveram os anjos, que eram os monitores, né, que estavam por ali. E é assim, absurdamente para nós agora, eu fiquei com o coração apertado, porque lógico que a gente sempre gostou muito da Eva, e quando ela se afasta, a gente fala, ai, para onde está indo essa criatura? Porque a gente já viu esse que não dá certo, né? Então, realmente, foi horrível o que aconteceu. A catástrofe foi tremenda. Até hoje, o que nós estamos passando, toda a raça humana passou, foi por conta daquele, talvez que não durou 5 minutos. Isso é verdade. Vamos pensar aqui como é que era a natureza humana antes e como é que fica depois. Porque aqui também aparece um dos animais. Quer dizer, Deus criou muitos animais, né? E entre eles tem um aqui que é protagonista, né? Que é a serpente, e ela aparece nesse ambiente aí, né? Essa questão de Deus criar as pessoas livres e colocar no jardim, mas restringir o acesso, como é que você vê isso aí, Silvana? Então, pastor, Deus onisciente, olhou para o casal e falou, eu preciso proteger esse casal. Ele precisava testar o casal, ele precisava proteger o casal, e na perspectiva de proteção, Deus decidiu poupá-los de saberem o que era a morte, o que era a dor, o que era a tristeza, né? E aí proibiu a aproximação com a árvore. Essa árvore, estando ali, funcionou como um teste para eles, um teste de fé, um teste de obediência, né? E fé e obediência foi exatamente o que faltou para o casal, né? Eles precisavam ter fé e obediência para crerem no Criador deles, no mestre deles, no professor deles, que estava ali o tempo todo com eles, né? Os anjos com eles, o mestre com eles, o tempo todo ajudando, mas a eles faltou fé, faltou obediência, para ok, nós não vamos para lá. Ponto final, a gente não vai e acabou, porque o nosso mestre, aquele que está sempre com a gente, que a gente pode confiar inteiramente, ele está dizendo para a gente não ir, né? Então a gente não vai. Eles exerceram um livre-arbítrio aí, né? E o livre-arbítrio é importante para o ser humano, né, pastor? Não dá para viver sem livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é super importante. O pecado de Adão foi diferente do de Eva? Como é que foi?
O da Eva, pastor, ela se encantou, ela se interessou, né? Pela fruta, pela árvore, pela serpente. O contexto atraiu Eva. Agora, Adão, aí ele já teve uma pequena diferença aí, né, pastor? Porque ele pensou como é que seria a vida dele sem Eva. Ele percebeu o pecado, ele entendeu que Eva caiu, e agora? Como é que é minha vida sem ela? Então é melhor eu ficar com ela. Ele fez uma escolha. Parte, ele fez uma escolha. Vamos parar um pouco aqui para vocês, mulheres, nunca mais esquecerem disso, entendeu? Bom. Que o Adão, ele abriu mão de tudo por causa da Eva. Mas olha... Pastor, quando eu conto essa história para crianças, é lógico que eu falo que Deus tinha dado, a primeira ordem que ela já desobedeceu, não foi só o comer o fruto, foi não se separem. E essa ordem era para os dois. E eu fico pensando aqui agora, cadê o Adão? Onde que ele estava? Porque ela foi saindo de perto dele e ele tinha que só falar, opa, ei, fica aqui Volta comigo. Aqui. Ele não teve essa atitude, sabe? Foi um dia assim, sabe? Quando você está meio, sei lá, passado, ele não percebeu a saída dela ou até autorizou. E daí ela começou a se sentir autoconfiante. Nossa, primeiro quem dia sabe sem até o ele Adão. saiu e deixou ela livre, né? Pois é. E daí veio todo o encantamento. Quando eu conto essa história para crianças, eu falo assim, que o pecado de Eva, ela também pecou. Mas o dela foi... Ela não percebeu o que estava acontecendo. É igual quando você está andando numa rua e você escorrega numa casca de banana. Hoje ninguém joga banana na rua, né? Mas... Ok, a ideia era essa, ela escorregou, ela não planejou, ela não sabia o que estava acontecendo, ninguém vê a casca e fala assim, eu vou pisar ali porque eu quero escorregar e cair. Não. Ele viu a casca, ele sabia do tombo, e daí ele escolheu deslizar. Uhum. Vamos dizer que foi um pecado premeditado, né? Ela foi enganada, e ele fez um pecado premeditado, né? Ele sabia... E a serpente foi oportunista, né? Olha só, talvez Eva não esperasse ver ali uma serpente falando, né? Então é interessante que o pecado ele nunca vem com o rostinho que estamos esperando. Talvez ela esperasse um anjo com uma expressão ruim que viesse, porque Lúcifer era um anjo de luz conhecido no céu. Ela conhecia os anjos, ela conhecia a presença de Jesus, ela tinha esse contato. Mas quando ela vira, esse é o problema, de dar atenção ao perigo. Ela se encanta com a beleza daquela serpente, que na época tinha asas, num lugar lindo, e a curiosidade do diferente a leva a conversar com o pecado. E eu fiquei imaginando, será que ela não poderia ter falado assim, espera um pouquinho, vou perguntar para Jesus, né? Deixa eu verificar primeiro o que você está falando. Ela não questionou a presença da astúcia da serpente, porque a serpente, ela trouxe meia verdade. E meia verdade não é uma verdade completa. Certamente não morrerá ela aqui. Eu até tenho algo sobrenatural, vou te contar um segredo. Ele não quer que você seja semelhante a ele. Né? Parece uma cola da prova, você vai passar de ano sem nenhum esforço. Eles precisavam aprender com a pedagogia do mestre. E agora ela encontra uma fórmula mágica que lhe faz ser semelhante ao mestre. Olha que maravilha! Ela falou, isso é muito mais rápido de se resolver. E ela vê que a serpente não morre, e aí vem a dúvida, o certamente não morrerá. E ela come, e também não morre. Aí a dúvida aumenta, e ela leva para Adão. Agora Adão tinha certeza da morte. Ela ainda tinha a dúvida entre o que o inimigo falara e o que Deus falara. Aí vem um perigo. Ela se colocou como juíza no lugar de Deus. Será que Deus está falando a verdade? Quem foi mais culpado, então, hein?
No final, fica sendo o próprio Deus o culpado, né? Porque a mulher que tu vestes, a serpente que tu fizestes, e a gente quer achar desculpa para o pecado, pastor. É desculpa para o pecado. Pode falar, Silvana. Eva culpou a serpente Eva culpou a serpente, Adão culpou Eva, todo mundo culpou todo mundo. E nesse de todo mundo culpar todo mundo, é uma dificuldade que o ser humano tem, que eu tenho e que você tem. A gente tem dificuldade para assumir que errou, né? A gente erra e fica ali, tentando remediar, tentando arrumar, porque errou, né? Então, errei, e olha que o Adão culpou a Deus. Então, aí ainda, é complicado, né, pastor? Fica difícil alcançar perdão, assim, né? Aí o perdão fica mais distante. Deixa eu compartilhar com vocês um negócio, né? Ali nos textos de Gênesis, tem uma coisa que pode passar desapercebido, né? Mas é essa questão de que o ser humano, o homem e a mulher, antes do pecado, eles podiam ver o mundo espiritual. Então, eles conversavam com Deus pessoalmente, né? Eles falavam contemplando Deus. E a serpente disse para eles que se eles comessem do fruto, os olhos deles se abririam. E quando eles comem, a Bíblia diz assim, então os olhos de ambos se abriram e viram que estavam nus. Então, na verdade, os olhos deles se abriram mesmo, mas se abriram para o pecado. Então, eles eram semelhantes a Deus no sentido de que Deus era conhecedor do bem e do mal, mas Deus também não praticava o mal. E eles não eram conhecedores do mal, não eram praticantes. Deus estava ensinando para eles o que seria o mal, né? Deus estava ensinando já para eles, mandou anjos para avisar. Mas quando eles pecaram, então eles cessou essa visão do mundo espiritual. E a partir dali, nós não vemos mais o mundo espiritual. Nós só vemos o mundo que nós chamamos de natural, ou o mundo do pecado, que é o que a gente vê, né? Mesmo assim, Deus vive convidando a gente, como lá em 2 aos Coríntios 4:20, onde Paulo diz, porque nós não olhamos para o que se vê, mas para o que não se vê, porque o que nós vemos dura pouco, o que nós não vemos é eterno. Então, aí é Paulo chamando a gente para fixar os olhos naquilo que a gente não vê, ou seja, para desenvolver o olho da fé, os olhos espirituais, para a gente perceber essa interação de Deus com a gente, mesmo a gente não enxergando com esses olhos, assim como a pessoa que é cega, ela tem que desenvolver outras percepções sensoriais. Exatamente, outras percepções sensoriais. A gente tem que desenvolver as nossas percepções sensoriais espirituais. É o que a gente precisa para perceber essa interação que Deus ainda faz conosco. A gente não ficar focalizado muito só nesse mundo, né? E aqui já pulamos pulamos para terça-feira. Aqui nós já vamos para terça-feira. Negligenciando a mensagem. E aí? Volta nessa questão da serpente, do estudo que ela tinha feito, de como ela ia pegar os seres amados por Deus. Esse sempre foi o objetivo. Eu quero causar dor em Jesus. Então, eu vou pegar a criatura de Jesus e vou transformá-la em nada. Esse era o propósito. E daí, todo esse processo foi um processo estudado. E nós que estamos vivendo esse mundo, vamos chamar o nosso mundo de real, pastor, que fica mais fácil, e não o espiritual, a gente não entende que essa guerra continua até hoje. Essa astúcia, a mesma que pegou Eva, quando a gente vai checar aqui hoje, fala assim, nossa, eu estou culpando a Eva, estou culpando Adão, mas está acontecendo as mesmas coisas. E nós precisamos aprender.
Vamos chamar de mundo de pecado e vamos chamar de Isso. mundo espiritual, Tá. porque, O mundo de na pecado. verdade, a gente acaba descobrindo que esse mundo aqui de pecado não é o natural É o real. mesmo, né? Não. O natural e o real é o outro, né? E a gente está aqui numa distorção de mundo, né? Então, você veja como que ela conseguiu. Primeiro, e até hoje, né, os especialistas aí na área falam que a mulher é um grande ouvido, né? O homem é mais visão. Ele viu realmente a Eva vindo correndo, e eu brinco com as crianças, eu falo, quando ele viu a Eva correndo peladinha para o lado dele, foi difícil, né? Ele falou, não posso perder essa criatura. Mas como ela foi atraída? Primeiro foi a audição, aí ela viu a fruta, ela era assim, era como se fosse sabe, mágico, quando faz um negócio, e você fala, ele fez, eu vi. Foi mais ou menos isso que aconteceu, e por isso ela caiu naquela ilusão que ela estava vendo ali. Mas a astúcia inimiga é que nós precisamos ter ciência disso. E falar assim, não, eu tenho que ficar prestando atenção, estar sempre alerta, para não escorregar. Exatamente. E aí, as duas estão quietinhas? Hein? É interessante que o método de Satanás, ele é sempre o mesmo, e sempre deu certo. Porque ele... Fica até a gente. Ele leva a pessoa a desejar o inesperado, parece ser muito bom, e parece ser irresistível. E assim ele fez com Eva. E também fez com Cristo. E ele sempre utiliza em nós os nossos desejos. No caso de Eva, foi o alimento. E no caso de Cristo também, ele tentou da mesma forma. Se tu és Deus, transforma a pedra em pão. E ele utiliza sempre a Bíblia, a palavra do Senhor, como base, só que de maneira invertida. Né? E aí ele fala para ela, certamente não morrerás. E para Cristo também, ele traz a palavra do Senhor como sendo, então, aquela profecia dentro daquela linguagem que ele diz. Mas, na verdade, é a palavra do Senhor modificada, a meia-verdade. E nós temos hoje várias meias-verdades para que nós possamos duvidar do Senhor. Será que realmente é assim? Até algumas pessoas dizem que o Senhor tem o lado bom e o lado mal. Será que o Senhor pensa mal do ser humano? Ele mesmo diz que se nós que somos maus fazemos boas obras, imagine ele que quer o nosso bem. Mas o inimigo sempre traz a dúvida. Esse é o maior conflito do ser humano. Viver entre a verdade e a meia-verdade. E é aí que está o perigo, pastor. Olha, aqui tem uma pergunta aqui, pastor, muito interessante. Só um pouquinho, Silvana. Guarda aí sua... Guarda. Não, vamos fazer o seguinte. Fala você, depois falo eu aqui, porque de repente muda o assunto. Vai lá. Não, eu fico pensando aqui, pastor, que Satanás, se ele fosse vendedor, ele ia ganhar alguns prêmios assim na empresa, né? Porque com 26 palavras ele nocauteou Eva, né? Uhum. E a gente tem que pensar que ele foi muito eficiente, ele foi muito eficaz na abordagem com Eva, né? E ele não mudou. Então, as abordagens dele são sempre muito eficientes, muito eficazes, por isso nós precisamos ser tão cuidadosos. Assim como Eva foi encantada, ludibriada por Satanás, nós também podemos ser. Por isso, nós devemos ser realmente muito cuidadosos, a anteninha ligada o tempo todo, para a gente não cair nos encantos desse grande vendedor, né? Vendeu ali para Eva um estrago. Ela quis a fruta, ela quis tudo que tinha ali, né? Em 26 palavras, ele acabou com tudo. Então, nós precisamos realmente cuidar muito. E isso a gente pode trazer para a nossa vida hoje. Isso é real. Uhum. Olha só essa pergunta aqui, ó, do Paulo Guarani. Se hoje os anjos estão do nosso lado, por que eles não estavam ao lado de Eva, alertando sobre a serpente? E aí? Aqui nós entramos no livre-arbítrio. Eva tinha liberdade de escolha. Os anjos não podiam interferir na liberdade dela. Tá?
Então, para nós falarmos assim que os anjos estavam lá no Éden e estão conosco hoje, se nós não permitirmos a interferência dos anjos, eles não podem fazer nada, porque a liberdade do ser humano está acima. E isso é algo que nem o Senhor tira de nós. Ele poderia, Deus também, evitar isso, mas o que estava em questão ali no céu era exatamente a liberdade de escolha. Como que os anjos iam interferir na liberdade de escolha? Satanás teria tido exatamente o que ele desejava, mostrar que não éramos livres. E olha só aqui, a Juliana está dizendo assim, Eva não foi fraca, ela teve o mesmo livre-arbítrio que nós temos. É exatamente isso, viu? E eu acho que a Juliana é uma jovem aqui participando. Legal, Juliana. Gostei. Aí a gente volta lá na Nájima. Eva teve a orientação do Senhor. O Senhor sentou com ela, os livros de Ellen White contam que, olha, houve peleja no céu, tem um anjo rondando os mundos, ele vai aparecer por aqui. E ela esperava o anjo de uma forma e ele apareceu de outra. Porque Satanás estuda o território. Ele vai trazer aquilo que você não espera, porém deseja. Ele vai sempre botar o pecado para um formato que nos atrai. Esse é o perigo. A gente a questão acaba didática. Pode falar, Nádia. Pode falar. Nós estamos dentro da sala de aula ainda, gente. Lá dentro do jardim. A lição tinha sido dada por Deus. De repente, chega uma didática diferenciada, que ela nunca viu. Isso que fez que bagunçou, vamos dizer assim, a cabeça dela. Por quê? Ela ouviu coisas que ela nunca tinha ouvido, uma voz que ela não conhecia, certo? Ela teve oportunidade de pegar, ela usou os recursos que hoje os professores usam. Nós usamos os 5 sentidos e tudo era atrativo, de tal maneira que ela não conseguiu e ela acabou caindo. E hoje essas tentações também vão vir para nós de forma didática, para tentar nos pegar. Então, quando a gente não quer ser presa do inimigo, a gente tem que estar alerta o tempo todo, ligados para não cair. Exatamente. Aí a gente... Agora, pastor? A coisa do livre-arbítrio, ela é muito importante. E a gente pratica isso, né? Você tem filhos, eles vão ficando mais velhos e moços, aí chega um momento que você não pode estar dizendo para eles e não pode os estar protegendo o tempo todo, né? Dizer assim, como cuidar com isso? Eles mesmos não querem isso, né? Então, foi exatamente isso aí, né? Eva, Adão, os dois exerceram completamente a sua liberdade, tinham sido avisados, tinham sido visitados por anjos, os anjos estavam com eles, como estão conosco também, contudo, eles não podiam influenciar ali naquele momento daquela escolha, né? A gente também passa por isso como pais, como pastores, né? Quantas pessoas eu estou me lembrando aqui, né, que eu fui diretor da então escola Rádio Postal da Voz da Profecia, né? Que hoje é a Escola Bíblica da Novo Tempo. Naquela época, a gente datilografava as respostas para as pessoas, né? Então, você datilografava cada resposta que quando a pessoa fazia uma pergunta e tal, a gente datilografava aquilo lá. Eu fui diretor dessa escola Rádio Postal. E, entre tantas coisas que perguntava, eu me lembro de uma moça que uma vez contou uma história, disse que estava apaixonada e tal por um camarada e descobriu que ele era casado e tinha filhos. E perguntando o que eu achava que ela deveria fazer, né? E sabe quando você escreve assim, mas você diz assim, estou escrevendo, mas não vai colocar isso aqui em prática nunca. E escrevi, falei que ela deveria, se ela queria ser feliz, ela deveria pedir a Deus, confiar em Deus e deixar aquela pessoa e procurar uma outra pessoa, né? E confiar na direção de Deus. E enviei a carta. E depois de 1 ano, ela me escreveu de novo, aí dizendo que estava noiva, que ia casar e tal, que ela tinha seguido o conselho. Ou seja, você dá conselhos, a maioria dos que você dá, eles não são seguidos muitas vezes, né?
Mas quando as pessoas seguem os conselhos de Deus, porque esse é um conselho baseado naquilo que Deus diz, né? Então elas terão condições, nós teremos condições, né? De acertarmos o caminho, né? Quem que estava falando comigo? Era a Nadima, né? Eu. Pastor, só para te fechar aqui a terça-feira, eu gostei muito desse pedacinho aqui de Patriarcas e Profetas, que diz assim, ó, a terrível luta interior. Adão lamentou haver permitido que ela se afastasse dele. Agora, porém, a ação estava praticada. Ele devia se separar daquela cuja companhia tinha sido sua alegria. Como poderia suportar isso? O que ele estaria falando aqui? Suportar, porque ele também se sentia culpado por ter permitido que ela se afastasse. Né? Ele, como um perfeito cavalheiro, também pensou no fato de não ter sido cuidador. Né? E agora a gente pode ver aqui no relacionamento que ela se afastou, mas também houve permissão de Adão. E agora vem o terrível conflito da alma. Infelizmente, apesar de saber distinguir o certo e o errado, Adão também fez uma escolha errada. Ficou sem noção. Então, a gente volta lá no que a Nadima falou, da preocupação de será que a Eva se afastou sozinha, Adão não percebeu? Houve aqui, então, a consciência do primeiro ato, a distração. Às vezes, o pecado não é o problema maior, a distração é o problema de muitas vezes nos levar ao pecado. O que eu acho interessante aqui também, gente, é o seguinte, por que Satanás foi expulso? O que ele queria? Ele queria ser Deus, ele queria ser como Deus, ele queria o lugar de Jesus. E quando ele conversa com a Eva, ele fala, você vai ser como Deus, você vai saber tudo. O desejo dele, ele passou para ela, sabe? E às vezes esse desejo, se a gente não se cuidar, está chegando até a gente. Poder, fama, status, sabe? Posição. Era o desejo dele que ele acabou passando para ela. E isso é muito preocupante, porque nós somos a criatura. E nós nunca podemos e não vamos chegar a ser igual a Deus. Aí entra outros aspectos teológicos, né, para a gente ver. E Satanás, aquilo que você falou, né, Nadima, é exatamente aquilo, né? Ele queria um reino para ele, né? Ele queria ser Deus do seu próprio reino, né? Por isso que ele é chamado de usurpador. Usurpou o reino de Deus, né? Que Deus tinha colocado na mão de Adão. E depois Jesus vem como segundo Adão para recuperar esse reino, né? Que foi perdido. E aí é anunciado o reino de Deus quando Jesus chega. Essa pregação de João Batista, né? O reino está próximo, né? O reino de Deus chegou. Bom, nós já estamos aqui falando em quarta-feira e tal, já estamos discutindo o assunto da quarta-feira. E vocês acham que deixamos alguma coisa sem falar da parte de quarta-feira? Acho que é importante a gente falar aqui como cair em si. Pecou, foi expulso, sai. É o que nós temos agora. Mas não é o desejo de Jesus. Ele fala, eu quero você no jardim. Eu quero restauração. Então, todo o trabalho do céu é para levar a gente de volta para o Éden. E isso, para mim, é assim, é incrível, é sensacional, sabe? Porque não medem esforços. Tudo que puder ser feito, vai ser feito para recuperar a nossa fé em Deus, a nossa confiança, para a gente entender esse amor tão grande e para Deus, então, dar condição de vida plena para nós. É um feito de graça, né? É um feito de graça. Porque Deus falava face a face. E devido ao pecado, esse face a face não pode mais ser tão intenso como é. E até hoje nós não temos mais a oportunidade de ver o Senhor face a face, porque o Senhor não tem contato com o pecado. E Adão até aí imaginava que a morte alcançaria apenas Eva. Mas quando ele percebe a queda das primeiras folhas, ele percebe que o pecado mexeu com todo o sistema.
mexeu com toda a classe. E agora, por não poder estar mais dentro da escola, Deus não deixa de continuar ensinando. Mas o ensinamento muda, porque até aí o Senhor estava ensinando que ele existia no Éden. Ao saírem do Éden, então o Senhor começa a ensiná-los o plano da redenção, o plano da salvação, como ele resgataria de volta. Mudou totalmente as aulas. Agora a didática tinha que ser mudada também. Olha, aqui eu tinha marcado aqui uma pergunta, mas eu perdi agora. De qualquer jeito, o Nelson Jeremias diz assim, mas mesmo recebendo a melhor educação de Deus, por que esse casal errou? Né? Bom, na verdade, Deus dá liberdade para todos nós, né? E foi a liberdade que Deus deu, eles poderiam. Você vê assim, na história contada na Bíblia, os próprios anjos ficaram em dúvida, né? Quando Lúcifer começou a disseminar as ideias dele. Eles ficaram em dúvida, porém eles retornaram. E Deus colocou essa aprovação em outros mundos também. Contudo, aqui no planeta Terra, eles foram dando um passo depois do outro. O pecado, como eu digo assim, ninguém acorda e diz assim, abre a janela e diz, hoje está um belo dia para eu me tornar um drogado, né? Não, ele começa fumando um cigarrinho, né? Ele começa bebendo, e aí a coisa vai. E quando ele menos percebe, ele é dependente, porque mesmo quando ele começa a fumar maconha, os outros dizem para ele que maconha não vicia. E depois dizem que se você cheirar cocaína uma vez por mês, você não vicia. E assim por diante, né? Então, no caso de Eva e de Adão, eles foram dando os passos e decidindo, e rapidamente eles chegaram à ruína. E a gente pode passar para quinta-feira, porque agora só faltam 13 minutos para terminar a nossa lição, né? Os que desprezam a autoridade. Aqui entra um assunto bem denso também, né? Podem falar. Forte, né? Como pais ou como professor, hoje nós temos uma crise da questão da autoridade. Há um enfrentamento muito sério. E mesmo nas questões religiosas, para mim, a crise de autoridade é a mesma crise da Eva, é o duvidar de quem tem a palavra, de quem é fiel. Então, nós temos que cuidar muito com isso, porque Deus instituiu, e aqui eu quero abrir o leque, assim, tem uma igreja que é a menina dos olhos de Deus. E essa igreja, ela tem autoridade. Tem alguém que tem autoridade, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Tem alguém, espírito de profecia, que tem autoridade. Então, eu só preciso me submeter. É lógico que eu vou estudar, que eu vou pesquisar, eu vou analisar, mas quando se trata da autoridade de Deus, em nenhum momento deve ter confronto. Vocês concordam com isso? É verdade. E eu acho, pastor Fernando, essa questão da crise de autoridade, né, eu penso que está muito ligada a essa questão de, hoje em dia, para nós, para essa geração, a essa questão de informação. A gente tem muita informação, muito acesso à informação, e as pessoas acham que sabem tudo. Todo mundo sabe um pouco de tudo, todo mundo é dono de alguma verdade, há muitos discursos, e tudo isso leva as pessoas a duvidarem muito, a questionarem demais. Então, é muito fácil que essa crise de autoridade atinja todas as esferas da sociedade, inclusive a religião, a Bíblia, o estudo da palavra, a autoridade de Deus, né? É muito comum. Eu acredito em função dessa questão da grande acessibilidade da informação, né? Mas e essa dúvida, essa discussão livre, aberta, ela não é positiva, não é algo bom, não faz bem? Como é que a gente pode separar essa coisa de todos poderem ter liberdade para discutir, para pensar, para raciocinar, da questão da autoridade, por exemplo? Nós podemos ver aqui, pastor... Olha, pastor... Oi. Pode falar, Silvana. Deus não é um Deus ditador. Eu ia dizer que Deus não é um Deus ditador. Ele é um Deus que ama todos. É um Deus que está disponível, amando. Ele é apaixonado por todos nós.
Ele quer nos dar oportunidade, ele nos quer com ele, né? E por ele ser assim, não tem como a gente ser diferente. Nós, em plena pandemia, ele conhece a gente, e em plena pandemia, o que eu ia dizer é que todos se voltaram para o estudo da palavra. Muita gente estudando a palavra de Deus, muita gente buscando a Deus, muita gente, né? Mas muita gente questionando também, né? Então a gente continua caindo nessa questão do questionamento, mas Deus, que é um grande Deus, Deus poderoso e forte, que nos conhece, ele sabe muito bem o caminho que nós vamos trilhar, e ele nos busca em meio a esse caminho. E aí, Helenice, o que você ia dizer? Nós somos chamados para manter firme a bandeira da verdade. Qualquer coisa que não seja a verdade é a minha verdade, e a minha verdade é do diabo. Então, muitas vezes, o eu acho ele é muito perigoso. E nós vimos o eu acho, muitas vezes, na boca de líderes, pessoas que têm responsabilidade de erguer a bandeira do Deus verdadeiro. O Espírito Santo só pode trabalhar com a verdade. E quando falamos a verdade, o Espírito Santo convence o outro ser do pecado. Agora, quando eu tenho muita informação, pouca reflexão, eu caio no mesmo ponto de Eva. Ela teve muita informação e pouca reflexão naquilo que estava em sua frente. Então, meu amado, minha amada, peça ajuda ao Senhor, leia, vai no caminho. Não fique no achismo, no talvez, eu penso, porque a palavra do Senhor ela é viva e ela transforma. Quando eu tenho muita informação e pouca reflexão, eu caio na mesma linha que Eva teve. Eu acabo indo pela emoção. Já vi pessoas falando que eu preciso sentir, enquanto o Senhor ele é razão, pensamento, e o Senhor não nos chama por emoção, mas nos chama pelo aquilo que Ele tem a nos oferecer, que é a vida eterna. Gostei aqui da Márcia Rezende, ela diz assim, Eva acreditou em fake news e ainda compartilhou com Adão, não buscou a fonte da verdade, olha só. Olha, muito boa mesmo a participação dela, porque a gente tem visto que hoje as pessoas, aquele mandamento de não dirás falso testemunho, as pessoas estão esquecendo que ele existe, né? E vão compartilhando tudo. Faltou profundidade, né? Na Eva. Faltou confiança, fé, faltou profundidade também. E hoje, o que falta na maioria das pessoas é profundidade, né? Quando a gente fala de autoridade, lógico, a gente tem que testar todas as autoridades, porque as autoridades devem representar Deus, né? A gente lembrando que ninguém é perfeito, lógico. Se eu não sou perfeito, como eu costumo dizer, o maior problema da igreja sou eu mesmo, né? É por isso que a igreja tem problema. O maior deles sou eu que estou dentro da igreja. E então, assim, quando uma autoridade ela vem de alguém que segue a Deus e tal, essa pessoa aceita, inclusive, ser repreendida, né? E aqui está um grande problema de pessoas que alcançam uma autoridade e não querem mais participação de ninguém, não querem mais ser repreendidas por ninguém. Todos nós precisamos estar abertos a sermos repreendidos ou a ouvir outras pessoas. Nós temos grandes lições a aprender de pessoas grandes e pessoas pequenas também. Então, ao mesmo tempo que nós não devemos acreditar no homem porque ele é um homem, e nós devemos sempre estar de olho em como ele se comporta, o parâmetro é a palavra de Deus. E se eu não me aprofundar, se eu não conhecer a palavra de Deus, eu não vou conseguir provar a autoridade. Aí, sim, como foi dito por vocês, aí a gente sabe um pouquinho de cada coisa, né? E aí eu acho que esse pouquinho já é suficiente para tudo. Aí eu simplesmente rejeito, não quero e não conheço, né? E aí eu vou terminar dizendo assim, eu ouvi uma vez um pastor dizer, e gostei muito do que ele falou, né? Eu não conheço pessoas que estudam a lição da escola sabatina, que oram, que leem a Bíblia, né? E que apostatam da fé, né?
é uma coisa simples, né? Ou seja, por que a lição? É porque você conhece a palavra de Deus, né? Então, se você pelo menos estudar a lição e tiver comunhão, e se você for a fundo, porque ela nos leva a ir a fundo na palavra de Deus, né? Você já vai ter uma base de conhecimento. Não precisa pensar em tantas coisas, mas se você se aprofundar mais ainda, melhor ainda, né? Porque, como vocês mesmos disseram, a base é a palavra de Deus, né? Ó, nós estamos chegando no finzinho. Tem alguma coisa que nós não falamos ainda aqui? Eu só gostaria de comentar para fechar aqui a questão da continua autoridade. estudando, né? A Nós continuamos gente... estudando. Se nós não estudarmos, podemos cair no mesmo erro de negarmos a autoridade do Senhor. Então, estudar e conhecer o trabalho do Mestre e o propósito dele para a nossa vida é muito importante. Então, desde o Éden até hoje, precisamos continuar estudando. Nadimar. A escola ensina que a gente precisa ser submisso, se submeter a essas autoridades, né? Buscar, então, cuidar no nosso dia a dia para a gente não desprezar a autoridade, principalmente da palavra de Deus, não difamarmos, né, com as fake news que estão por aí, e às vezes a gente dá atenção, e o principal é não confrontar. E isso é um problema sério hoje, né, que as pessoas estão meio em dúvida, fica defendendo a meia-verdade ou usando a arma do dragão, né, que é a mentira, para conquistar alguma coisa. Uhum. O meu ponto de vista é que o nosso referencial para qualquer coisa na vida tem que ser sempre a Bíblia. Nós podemos falar sobre muita coisa, discutir sobre tudo, mas o nosso referencial precisa ser a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus venceu no deserto da tentação através da palavra, né? E assim nós venceremos aqui também. Nós vamos ser assediados pelos ardis do inimigo, nós vamos ter tentações enquanto nós estivermos neste mundo. Mas se nós estivermos firmes, fortes, amparados pela palavra, apoiados por ela, com ela no nosso coração, com a palavra na ponta da língua, como Jesus no deserto da tentação, nós seremos vitoriosos aqui, pelo poder dele. Amém. Eu não vejo a hora da restauração, viu, pastor? Porque vai ser maravilhoso a gente voltar para a escola aberta, né? E nosso corpo regenerado, tudo feito segundo a autoridade de Deus, que nós acreditamos e confiamos. Então, nós temos que lutar mais e nos aprofundarmos nessas lições, que é essa escola maravilhosa, para aprender mais deste amor de Deus tão maravilhoso. Agora é incrível, né? A gente buscar a Bíblia falando de lá do princípio do Gênesis, né? E a gente encontrar paralelos tão maravilhosos para a nossa vida hoje, né? Ou seja, ela se encaixa para nós hoje. E a gente pode aprender muitas e muitas lições disso aqui, né? Eu queria me demorar um pouquinho mais nessa coisa do aprofundamento, sabe? Porque questionar autoridades é muito fácil hoje, né? E todo mundo questiona. E não são só os jovens, não. Todos questionam. Mas, na maioria das vezes, as pessoas não procuraram as respostas. Elas não se aprofundaram. Simplesmente, num belo dia, a pessoa diz assim, olha, essa igreja aqui, já não estou me encaixando mais nela, não está dando certo para mim. Mas, em nenhum momento, houve um questionamento verdadeiro. Porque esse negócio, como a Nadima falou, o confronto, né? Quer dizer, pode haver até um conflito de ideias, você pode até pensar diferente, mas se você não dialogar, e você sair sem dialogar e sem buscar uma resposta, você vai sair sem conhecimento de causa, né? Você vai deixar sem conhecimento de causas. E aí é fácil você ficar apontando só o defeito das pessoas, porque nós todos temos defeitos, né? É quando a gente é pai e a gente é obrigado a pedir desculpa, né? Então, bem-aventurado o líder que pede desculpas também, né? Que reconhece, que está aberto a aprender com outros, está aberto a voltar atrás, e todos nós somos chamados a liderar. Porque às vezes a gente fala em líder, está todo mundo pensando naqueles que ocupam cargos lá, mas, como eu digo sempre para os jovens, né? Se você tem um amigo e quando você diz assim, vamos comer hoje em tal lugar, ele vai com você, você já é líder de uma pessoa, né?
e pode ser que você seja líder de um monte de gente. Então, a gente é líder. Aliás, as crianças, né? Você vê que entre as crianças tem sempre um pequenininho lá liderando, 2, 3, ou cada hora é um que lidera, né? Gente, quero agradecer a participação de vocês. Foi muito gostoso a gente estar aqui. Infelizmente, hoje, no começo da nossa lição, nós tivemos um problema com o áudio, mas depois foi resolvido. Graças a Deus, Deus resolveu essas coisas. Quero agradecer a participação de todos vocês que também estiveram conosco no Facebook, no YouTube, e dizer que na semana que vem nós estamos de volta aqui. Mas, antes da gente fazer a oração final, eu quero lembrar você que nesse mesmo canal, né, no AP IASD, e no YouTube também, AP IASD, a gente tem no domingo um encontro especial, tá bom? Vou começar uma série de quatro sermões agora em outubro, que vai se chamar O Silêncio de Deus, tá? A gente está divulgando essa propaganda, aqui mesmo você vai poder encontrar a nossa propaganda, e domingo, então às 19 horas, a gente tem um encontro aqui para ouvir o silêncio de Deus, tá bom? Eu vou pedir para Nádima fazer oração para nós, por favor, e nós vamos terminar. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, porque nas linhas desta lição, nós podemos sentir o teu amor chegando até nós. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia foi tão grande que alcançou Adão e Eva, mas também nos alcança hoje. Obrigado, Senhor, pelo presente lindo e grande chamado livre-arbítrio. Obrigado porque podemos te escolher e que nesta lição possamos entender que vamos ser educados na tua escola para podermos te servir, te adorar e que tu és a nossa autoridade suprema e que nós possamos fazer sempre tudo o que pudermos e nos submetermos à tua vontade. Abençoa de uma forma muito especial a cada estudante desta escola, que ao nos educarmos com esta lição, possamos crescer, nos aprofundar nos ensinos e na tua palavra. Fica conosco, amém. Fica com a tua igreja, eu peço por Jesus. Amém. 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 Valeu, gente. Deus abençoe. Feliz Valeu, sábado. Boa noite. Amém. Feliz sábado. Boa noite. Tchau. Boa noite. Amanhã estou pregando na igreja de Moema. Se você quiser entrar lá, acompanha também. Tchau, gente. Eu vou estar no Mar Paulista. Ih, Mar Paulista. Eu vou estar no Mar Paulista. Helenice. Vou estar no Silveira. Na verdade, vou estar em duas, né? Vou estar na região ali de Barueri o dia todo. Nós estaremos de manhã falando sobre o Ministério da Mulher, e já quero avisá-las que o projeto do pastor Fernando inclui a missão das mulheres, portanto, divulguem, meninas. E vocês vão ver que estamos linkados aí nesse projeto, juntamente com o pastor Fernando. Amanhã eu mando um recadinho por escrito. Tá bom? Amanhã, dia dos idosos na igreja, vamos comemorar e fazer carinho nos nossos idosos. Amanhã eu estou em Jundiaí via Zoom, mas estou em Jundiaí, um pouquinho mais longe daqui. Tchau, gente. Boa noite. Sábado, boa noite.